E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a aula tem uma palavra um pouco difícil aí, é a aula sobre palavras homófonas. Ah, mas o que é homófonas? Como o próprio termo diz, homo, que é a ideia de igual, tá? Esse prefixo é a ideia de igual, de semelhante. Fonas é a ideia de fonética. Então, qual que é a ideia? São palavras escritas de forma diferente, mas que têm sons, a parte fonética é igual. E o sentido, cara? O sentido é igual ou não? Não, o sentido é diferente. Então, som igual, escrita e sentido diferente. Então, vamos aos exemplos. Acento, acento com C, acento com S. Qual é a diferença? Vejamos esses exemplos. A palavra café tem acento? Este acento está vazio? Então, um é a ideia de sinal gráfico, que é o com C, e o outro é a ideia de lugar para sentar, vem do verbo sentar. Aço. Essas duas palavras aí, com escritas diferentes, têm o mesmo som. Aço. Vejam esses exemplos de sentenças. Eu asso um bolo por semana. Um outro exemplo, com a outra palavra. Esta porta é de aço. Mesmo som, sentidos diferentes. Um vem do verbo assar, que é o com 2 S's para o bolo, ok? Que é o assar, colocar ali no forno para fazer o bolo. E o outro é o material, né? O tipo de porta, com que material ela é feita, que é o aço com C cedilha. Alto. Nós temos o alto com L e o alto com U. Deveria ter uma leve diferença na pronúncia? Deveria, mas nós brasileiros costumamos falar essas duas palavras como se fossem engrafadas com U. Então, alto, não alto. É muito difícil alguém falar assim. Então, alto. E para as duas, o mesmo som, porém a escrita é diferente e o sentido é diferente. Veja esses exemplos. Ele é muito alto. Eu fiz o autorretrato dela. Este alto do primeiro é a ideia de comprido, elevado, né? A ideia de medida, ok? Enquanto que o alto com U é a ideia de voltar a si próprio. Então, é algo relacionado a si próprio. Por exemplo, este prefixo é muito comum, né? Em várias palavras dentro do português. Automóvel, autorretrato, autoavaliação, é sempre essa ideia de voltar a si próprio. Vai mudar, obviamente, o sentido com o que vem logo a seguir, né? Autorretrato, um retrato de si próprio, ok? Automóvel, que ele vai se movimentar por ele mesmo, e assim sucessivamente. Então, essa diferença aí, pronúncia igual, sentidos diferentes. A partir de agora, então, eu vou dar outros exemplos, vou colocar as duas palavras aqui na tela para você, 2, 3, dependendo da situação. Você vai ver que a pronúncia é a mesma, mas os exemplos você já vai entender que o significado é diferente. Então, acompanhe. Apressar. Ela apressou o rapaz. O gerente da loja apressou os produtos. Caçar. É possível caçar o mandato deste presidente? Outro exemplo, é proibido caçar animais aqui. Cauda. Novamente, o IL aí fica ligado que o som é o mesmo, como se fosse com U. Você pisou na cauda da lagartixa. A calda do bolo ficou deliciosa. Sela. Não consigo andar na sela desse cavalo. A cela daquele presídio estava lotada. 100. São 100 pessoas que virão hoje. Eu não vivo sem você. Sento. Onde eu me sento? Produzimos 199 camisetas. Sexta, sexta, sexta. Inclusive tem um Reels lá no Instagram. Se você não segue ainda o Instagram,
E aí português, vai lá. Sexta. Sexta-feira vou tirar folga. A cesta de frutas está cheia. Eu fiz a minha cesta há 1 hora da tarde. Cheque. O rei está em cheque. Meu cheque foi devolvido pelo banco. Cinto. O meu cinto está um pouco apertado para mim. Sinto muitas saudades da minha família. Conselho. Meu tio mora em Portugal, no Conselho do Porto. Escute o conselho da sua tia. Concerto. Queria tanto ter visto o concerto da minha banda preferida. O meu carro foi para o concerto. Houve um acidente ontem à noite. Minha avó não me ouve. Mal. Ele não está muito mal. O mal que este homem me causou foi terrível. Enfim, há uma lista de outras palavras, eu vou deixar a lista aqui para vocês, inclusive para vocês darem uma olhada o quão curioso é isso dentro da língua portuguesa. Mas não se esqueçam, palavras homófonas não importa a nomenclatura, mas é importante que você saiba que vai acontecer de ter o mesmo som, mas a escrita e o sentido, que é o principal, são diferentes. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você sabe de mais algum outro exemplo que não está nem aqui na aula, nem na lista, coloca aqui abaixo pra gente. Até mais!